Bom dia, meus amores. Estamos aqui para mais uma videoaula, hoje de História, capítulo 5 do módulo 2, dando continuidade, com o título Os Trabalhadores Escravizados e o Café, que está na página 279, certo? Então, assim, como vocês já viram lá nos conteúdos passados, os trabalhadores escravizados eram os africanos que vinham da África. E no decorrer do tempo do trabalho, eles passaram para o cultivo de café nas fazendas, onde os fazendeiros exploravam. O café, a ascensão do café ia crescendo, o lucro ia também crescendo para os fazendeiros, porém eles tinham uma mão de obra sem pagar nada, né? Porque os negros que vinham da África eram totalmente escravizados, sem direito a nenhum salário, somente aquela comida e não muito boa, né? Porque, como sabemos, eles eram maltratados, eram obrigados a trabalhar mesmo doentes, eles dormiam em lugares inadequados, todos uns perto dos outros, e quando acontecia algum que morria, ali mesmo era largado sem muitos critérios ou cuidados, certo? Então, os fazendeiros eles iam enriquecendo. Porém, foram surgindo alguns questionamentos. As pessoas já não estavam mais aceitando aquela situação. E com a ajuda dos ingleses, né, que da Inglaterra, que no século XIX já estava se tornando, já era um país industrializado e comercializava produtos, ela começou a pressionar o Brasil para libertar os escravos. Por que, tia? A Inglaterra é um país bonzinho? Não. Ela estava visando lucros, porque a partir do momento que os escravos fossem assalariados, eles também poderiam consumir e aí a Inglaterra ia crescer cada vez mais. Mas, por outro lado, foi um ponto positivo. Ela visava o lucro e ela dava o positivo de libertar os escravos. E para isso surgiram algumas leis, que foram as leis abolicionistas, certo? Aqui estão as leis abolicionistas, que são leis a favor da libertação dos escravos. E a primeira delas foi em 1850, a lei chamada Eusébio de Queiroz. Essa lei proibiu o tráfico de negros da África para o Brasil, onde eles vinham em condições muito desumanas, porque eles eram colocados na parte pior do navio e ali eles eram jogados, esquecidos até chegar no Brasil. Muitos morriam no caminho e outros chegavam muito doentes, certo? Então, a partir de 1850 já não podia mais trazer escravos da África para o Brasil. Com alguns anos depois, veio a lei de 1871, Lei do Ventre Livre. Significa o quê? Que a partir daquele ano, as mulheres que engravidaram e tiveram seus filhos naquele ano, né, filhos escravos, eles não seriam mais escravos, eles seriam livres. Porém, uma lei que fez muitas mulheres sofrer, porque assim, as mulheres escravas, porque elas tinham filho, como é que o filho dela era livre e ela não era? Porém, aquela criança crescia naquela mesma situação na fazenda, porque ela não podia abandonar. Quem ia criar seu filho? Então, essa lei do ventre livre continuou sempre as crianças lá na fazenda sendo escravos. Eles eram livres, mas eles não tinham autonomia para sair da fazenda, porque suas mães não eram livres. E com alguns anos depois veio a lei de 1885, sexagenários. A lei de sexagenários seria a lei que proibia os escravos a partir de 60 anos trabalhar. Então, eles já, a partir de 60 anos, aqueles escravos idosos já seriam livres do trabalho. Também, mas continuavam na fazenda, eram livres do trabalho, mas ficavam lá dependendo dos feitores, dependendo da comida que vinha, porque eles não tinham nenhuma condição de sair da fazenda para ir viver uma vida de liberdade fora, pois já tinham 60 anos, não tinham muito mais o que conquistar. E, afinal, em 1888, especificamente no dia 13 de maio de 1888, veio a lei final, que a lei dava fim a toda a escravidão no Brasil. Lembrando que o Brasil foi um dos últimos países a fazer isso, a libertar seus escravos. Então, essa lei, chamada Lei Áurea, foi assinada pela princesa Isabel, filha de Dom Pedro I, e essa lei, sim, deu finalidade à escravidão, finalidade
deu fim à escravidão, né? Então, assim, que nós possamos ler o conteúdo, vocês leiam o conteúdo com cuidado, certo? E vão responder o dever da página 281 essa atividade. Postem no grupo, certo? E qualquer dúvida pode estar me chamando. Então, um beijo.